admiração é mútua, Fábio. Você mora num lugar especial do meu coração. O assunto, né, agora foi um pouco abafado pelo Covid, né, mas a Lei Geral de Proteção de Dados, a lei, ela foi sancionada em agosto de 2018, ali no finalzinho do governo Temer. Eu gosto sempre de contar essa história, né, o Rodrigo Casagrande está nos vendo aí, ele sabe que eu gosto de contar isso, mas o Brasil, ele sofreu pressão internacional, principalmente da Europa, né? O Brasil é um dos últimos países aqui da América Latina também a ter uma legislação desse tipo. A Argentina tem quase 20 anos, o Uruguai tem uns 15 anos mais ou menos. Então, o que aconteceu na Europa, né? Por que essa pressão toda da Europa? A pressão aconteceu porque em maio daquele mesmo 2018 entrou em vigor a GDPR, né, o General Data Protection Regulation, ou seja, a legislação de proteção de dados da Europa. Então, a coisa ela não é local, né? A coisa é global, Fábio, porque, Fábio, nossos queridos telespectadores, não sei como é que fala isso aqui no Facebook, mas as pessoas estão nos vindo. É global, porque a necessidade hoje de uma empresa europeia que troca dados com uma empresa brasileira, né, a necessidade de haver segurança. E isso, claro, né, ele reflete também para nós como pessoas físicas. Ou seja, nós, hoje, os nossos dados, aí, se você colocar num browser qualquer o seu nome, aparece o CPF, dados assim, até que não deveriam estar públicos, pelo menos dessa forma. Então, a ideia é colocar um pouco de ordem, né, assim, do ponto de vista de pessoa física, nós deveríamos ver isso como algo extremamente positivo, e as empresas também deveriam ver isso de uma forma positiva, porque hoje a gente fala muito em compliance, né? Então a LGPD é uma compliance digital, né? Então uma forma de adequação aí com as leis. A sua pergunta, né, quando é que isso entra em vigor? Ela já sofreu, né, um atraso, e a data original foi já modificada. Então a data que nós temos ainda é agosto desse ano, mas sexta-feira passada foi votado no Senado essa postergação, e ainda falta ser votada na Câmara, né? E dessa forma, o que acontece? Né, a proposta, né, a PL 1179, o artigo 21 dessa PL, né, ou seja, ela diz que parte da lei, né, ela vai começar a vigorar a partir de 1º de janeiro, e a segunda parte da lei, né, que são os artigos 52 ou 54, que são basicamente os artigos das sanções, eles passam a vigorar só em agosto do ano que vem, né, de 2021. Então, por enquanto, né, o Senado já votou, agora falta a Câmara dos Deputados votar, mas assim, com esse cenário de vírus e tal, eu particularmente acredito que essa data vai ser deslocada, tá, Fábio? E também ela teve uma mudança da lei inicial depois, em função das startups também, não teve um negócio assim? Do primeiro desenho dela, né? A lei, ela basicamente, até o pessoal fala assim, bastante puxa vida, ela é uma cópia da GDPR. Não é que ela é uma cópia, ela foi feita para atender a GDPR. Né? Então, o que falta aqui no Brasil? Né? A agência regulatória, ela já foi montada, mas ela não foi populada, ela não tem as pessoas ainda trabalhando lá. E tem uma série de regulamentações que já aconteceram lá fora, por exemplo, relacionada a pequenas e médias empresas, que ainda não aconteceram, ou melhor, não aconteceram porque ela nem entrou em vigor e não tem agência regulatória, né? Então tem algumas coisas que a gente não sabe direito como é que vai acontecer, Fábio. Mas ela já teve, sim, algumas modificações. O problema é como isso vai ser regulado, né? É uma preocupação que a gente tem que ter, porque não adianta colocar uma lei e não cumpri-la, né? O que a gente imagina, e do que a gente está vendo no mercado hoje, Fábio, na realidade as empresas estão mais preocupadas com o mercado, com os fornecedores, com os clientes, estão mais preocupados com isso, né, com o fornecedor, mercado e cliente, do que com a agência regulatória. Então, hoje tem várias empresas, inclusive, que a gente atende, que elas estão preocupadas em mostrar, né, para o seu cliente que elas estão agindo de uma forma mais segura, elas estão preocupadas em chegar na frente dos seus competidores, elas estão preocupadas em mostrar para os seus parceiros que elas estão seguras, e isso é muito importante, Fábio, porque a lei ela fala claramente no controlador e no operador. Né? Então, o controlador, por definição, é quem faz essa coleta das informações, né, sobre
sob autorização do titular dos dados, né, obviamente, e controlador é quem, por atribuição, o operador é quem, por atribuição do controlador, faz qualquer tipo de manuseio, qualquer tipo de operação. E a lei é muito clara que ela faz esses dois lados, controlador e operador, em caso de qualquer problema, em caso de vazamento, em caso de qualquer erro de processo, os dois lados respondem de forma solidária. Então, né, é por isso que as empresas assim estão muito preocupadas, porque não basta só o meu lado tá ok, o seu lado tá ok. Então, hoje a gente vê vários assessments feitos por empresas para seus parceiros, né, por incrível que pareça, até para clientes. Tem algumas empresas de softwares específicos, que elas pedem para o seu cliente, para vender o software, como é que o cliente está reagindo em relação à legislação, se ele está certificado, por exemplo, numa ISO 27001, depois a gente pode falar um pouquinho dela, que é uma ISO que entrega um sistema de gestão de segurança da informação, ou seja, você tem um certificado mundial, né, que te diz que você está aderente a determinadas práticas. Então, tudo isso serve para reduzir esse risco jurídico, né, e para mostrar que a empresa está caminhando, né, em direção a essa compliance digital que a gente falou ali no comecinho. E aí vem uma pergunta para mim. Quando eu tenho uma grande empresa, uma multinacional, que já existe aí todo um cuidado com isso, né? Tudo bem, talvez seja mais fácil, porque já lá no exterior já está se acostumado a isso. Agora, e quando eu tenho uma pequena ou média empresa, e como eu trabalho isso, né? Qual o primeiro passo? O que eu tenho que pensar? Como eu me preparo para isso? Né? Eu preciso, de repente, ter um time só para isso ou não? Como que funciona isso? Legal, tua pergunta é muito interessante, assim. Por enquanto, aqui do tamanho da empresa, né? A GDPR lá na Europa, eles depois de um certo tempo de implantação, eles retiraram as pequenas e médias empresas. Então lá saíram. Imagina-se que isso vai acontecer aqui, mas por enquanto, como a gente comentou, a agência regulatória não está com autoridade, né, nacional de proteção de dados não está populada, então a gente não sabe nada sobre isso ainda. Mas o que a gente tem feito, né? E aí eu falo pela Intedia, né, empresa espanhola, que eu sou diretor aqui no Brasil, a gente tem trabalhado muito, Fábio, com 3 pilares, né, com 3 vieses. Um é o viés jurídico, ou seja, são necessárias uma série de ações jurídicas dentro da empresa, né, no sentido de revisar contratos de trabalho. Então, por exemplo, hoje um funcionário, ele precisa estar lá registrado no contrato de trabalho que tipo de o que ele pode e o que ele não pode fazer com aquelas ações. Existem casos clássicos aí, tem um caso da segunda metade ali de 2018, de uma fábrica da Coca-Cola, que um cidadão foi demitido e saiu com uma série de HDs embaixo do braço, né, e aí houve uma brecha de segurança e, no caso de um acionamento jurídico, né, a empresa, puxa, e aí? Não tenho nada. Pois vai responder, não, eu tenho aqui, eu tenho uma ISO, eu tenho uma revisão de gestos, revisão de processos, revisa-se os contratos. Aí entra a parte legal. Então, contrato de funcionário, contrato de fornecedor, contrato de parceiro, contrato de cliente, né, é uma revisão geral em termos jurídicos. E por que isso é importante, né, nesse caso da brecha lá da Coca-Cola? Né, eu não posso levar o HD para casa, eu não posso fazer mau uso dos dados que estão ali. Eu estou sendo, assim, didático, né, mas no sentido é mau uso dos dados que eu tô tendo acesso aqui na companhia, né? Então isso já é um resguardo legal, né, para a empresa, isso mitiga o risco jurídico. Então o primeiro pilar, né, o primeiro viés é esse pilar jurídico. O segundo pilar é o pilar tecnológico, ou seja, vai ter que revisar a política de backup, criptografia, puxa, como é que entra no data center, se é que tem data center. Então tem algumas coisas que, assim, provavelmente serão necessárias. Mas aí, eu assim, pessoalmente, eu não gosto muito daquele clima de horror, daquele clima de desespero que algumas pessoas colocam. A empresa, ela vai tomar ações
por exemplo, dessa de investimento na parte tecnológica, de acordo com o negócio dela. Né? Eu costumo dizer nos nossos treinamentos, nas nossas visitas, nas minhas aulas, eu costumo dizer o seguinte: você não compra um cofre de 100 para proteger uma nota de 10. Então, isso é insanidade, né, Fábio? Então, a atuação, né, em relação a toda a parte de hardware, de software, de aplicativos, ela vai ser conforme o teu modelo de negócio, né? Você não vai exigir, né, de uma pequena farmácia, né, o grau de segurança que um grande hospital tem, porque são estruturas diferentes, mas perante a lei, os dois tratam com dados pessoais, e a Lei Geral de Proteção de Dados fala de proteção de dados pessoais. E o terceiro pilar, pois não. Eu chego lá numa drogaria, qual o seu CPF? Isso. Olha, a Ana Paula Arbache, Fernando Arbache, a turma da Arbache Innovation está aqui com vocês. Que legal! Esse casal é legal demais. Eu beijo, Fernando. De fundação. E é muito bom a gente poder estar com essas pessoas. Olha, muita gente entrou depois, viu? Mas, né, eu pego lá o seu CPF. E aí, no meu CPF, eles conseguem manipular vários dados aí, com inteligência artificial, até para promover compra para mim, né? Além, porque muita gente, quando vira e fala, olha, é da TI, né? É um programa da TI. E aí você me fala, não, ó, tem um viés jurídico aqui, né? E ainda tem o viés de processos de gestão, né? Que é onde eu estava chegando, que é normalmente, né? É o que o nosso trabalho é esse. Então, baseado num framework, por exemplo, a ISO 27001, agora a ISO 27701, que fala especificamente de dados pessoais. Nós temos alguns produtos específicos que não envolvem certificação, mas aí é gestão de processo, porque você dá aula, né, no ambiente de projetos, a Ana também, o Fernando, que estão nos ouvindo aqui, né, eu costumo dizer que o grande risco em projetos, Fábio, é o ser humano. Né? E nesse caso, um dos grandes riscos que nós temos, né, é o ser humano, porque você pode ter uma revisão de contratos, você pode ter uma boa revisão tecnológica. Agora, como é que essas pessoas vão continuar agindo? Será que ela vai deixar o computador com a tela aberta sem senha? Será que ela vai tirar uma foto com o celular? Será que... e tem um detalhe, Fábio, não é só... não está relacionado só à parte digital. Um currículo em cima da mesa da recepcionista é a parte de papel também. Então, dados assim, do ponto de vista mais amplo que você conseguir imaginar. Então, o processo de gestão é interessante porque ele está formalizado, ele está divulgado junto à equipe, ele te blinda contra o churn, contra a rotatividade de funcionários. Então, você tem funcionário 1, funcionário 2, funcionário 3, funcionário 4. Poxa, o funcionário 2 saiu, contrata um funcionário 2 novo, olha, está aqui o processo, está formalizado, está escrito, é assim, funcionário 2, que você vai trabalhar a partir de agora. Né? Então, tudo isso tem um componente aí de gestão, né? Você que você é doutor em desenvolvimento humano, sabe disso muito melhor do que eu, né? Que a gente precisa convencer as pessoas, e aí entra o processo de gestão, né? Onde eu preciso formalizar esses processos e precisa entrar no sangue, né, das pessoas, porque elas precisam executar aquilo e continuarem a ser auditadas, né? Ou seja, garantir que esse processo está sendo utilizado. Eu acho que aí vem um problema muito sério, porque, né, o quanto a gente tem dessas pessoas preparadas para serem realmente éticas e sérias nesse processo, né? Porque a gente tem um problema muito... Eu vejo com muito cuidado isso dentro das empresas. Né? Então, assim, a gente tem aí os institutos de pesquisa, né? Então, as pessoas vêm aí para a gente, perguntam religião, orientação sexual, fazem todos os dados, até o próprio IBGE, que tem todos os dados aí no censo, né? Como trabalhar isso? O censo nas escolas, né? As invasões de privacidade que a gente tem. Agora o Zoom, que está aí, um zoom em cima do Zoom, né? Que o Zoom foi invadido, os dados foram pegos. Então, assim, e aí o Zoom é uma ferramenta que ela não é brasileira, né? Então, a gente... Como que
Quem controla isso dentro da empresa? Né? Legal. Tentando... Quando eu tenho lá o meu mercadinho, que eu tenho as fichas do meu cliente, que ainda não sou informatizado, quando eu uso um game, igual eu trabalho com muito game junto com a Paula, com o Fernando, que eu tenho um game que eu vou administrar, que a pessoa vai me fornecer alguns dados pessoais que são importantes para quando eu faço uma análise geracional. Nesse momento, como funciona na prática isso, né? Vamos lá. São várias perguntas e vamos ver se eu conseguir pegar todas. Né? Primeiro, assim, qual é a equipe que está tocando lá dentro? Acho que foi a tua primeira pergunta. Varia, tá? Tem empresas que isso está sendo puxado pelo RH, tem empresas que está sendo puxado pela TI, tem empresas que está sendo puxado pelo jurídico, pelo administrativo, né? Assim, quem é que está puxando, às vezes é uma decisão da empresa, mas o que precisa ficar muito claro é que há essa transdisciplinariedade. Ficou bonita essa palavra agora, né? Então, a parte legal, a parte de processo de gestão e a parte tecnológica. Então, assim, não importa quem está tocando, né? A TI está tocando, ok, mas a TI vai ter que entender um pouco de jurídico, a TI vai ter que entender um pouco de processo de gestão, né? Não importa quem esteja tocando. Falando especificamente, né, de instituto de pesquisa, né, a lei ela é muito clara que ela fala de uso comercial das informações pessoais. Então tem alguns usos aí de proteção à vida, alguns usos governamentais, o próprio uso de pesquisa. Né? Agora você tocou num ponto interessante. Né? Então a lei ela fala de dados pessoais, mas existem os dados pessoais sensíveis. Você comentou alguns deles. Pertencimento a partido político, religião, orientação sexual, tudo são dados sensíveis. Então, assim, uma dica que a gente tem dado, né, para alguns clientes, assim, não pergunta mais algumas coisas. Ah, não, mas eu tenho que perguntar a religião para saber se a pessoa pode receber transfusão. Então pergunta, pode receber transfusão? Saia do dado da pergunta, porque hoje, a partir da entrada, mas eu já sugiro que as pessoas prestem atenção nisso, né, você tem que justificar por que você está pedindo. Eu estou indo num consultório médico e vão perguntar que time eu torço. Eu falei, puxa, qual é a relevância de saber qual é o time que eu torço? O exemplo foi meio bruto, assim, né? Mas eu estou querendo dizer que eu preciso ter um motivo para perguntar. Né? A religião, mas eu quero saber se ele pode trabalhar na sexta-noite e no sábado. Não, então pergunta se ele pode trabalhar. Ou seja, sai dessa tendência, né, de perguntar. Seja mais direto. Totalmente, né? Eu não sei se eu respondi toda a tua pergunta ali, acho que agora eu me perdi aqui. De repente, não, respondeu. E assim, bem legal isso na prática, né? Então, assim, religião, gênero, né? Então, eu acho que traz uma coisa, porque, vamos lá, aquelas empresas que precisam pegam a minha data de nascimento para me oferecer uma promoção no mês do meu aniversário. Uhum. Né? Como fica? Aí vem uma pergunta aqui, ó. A lei de proteção de dados traz riscos às empresas, mas é evidente que trará várias oportunidades ao desenvolvimento empresarial. Isso é legal, né? Muita gente do meu lado, controlar, todo mundo aqui. Perfeito. Hoje por exemplo, você falou sobre os dados. Para que você quer o meu dado? Eu quero para te ligar no dia do teu aniversário. Você vai dizer, ok, tá aqui o dado. Eu vou dizer, não tá ok. Então, assim, a coleta, e essa coleta autorizada, né, eu sei para que eu estou deixando o meu dado, né, aí vai entrar criança é diferente, crianças os pais têm que autorizar, então tem que ficar muito atento para esse tipo de coisa, né, mas para saber exatamente com qual uso e por quanto tempo. É para uma promoção, legal, mas essa promoção é só para o Natal desse ano, só para o Dia dos Namorados desse ano, ou é para daqui a 10 natais, né, que você vai continuar com os meus dados? Porque hoje tá tudo tão fora de controle, Fábio. Você vai no shopping para usar o Wi-Fi, você faz um check-in, daí tá lá, você concorda em compartilhar seus dados com os nossos parceiros. Legal, só que não fala quem são os parceiros, não fala por quanto tempo, não fala, e você vai lá, você quer acessar, você dá o seu CPF e continua acessando. Né? Então, isso também gera uma mudança na nossa forma de atuar como pessoa física. Né? Desculpa.
e os riscos para as empresas também. Agora, é muito interessante, né, ver que tem empresas, como eu te falei, que já começaram os seus processos de adequação lá em 2018, ou seja, logo depois que saiu, né, o sancionamento da lei. Principalmente empresas que têm as matrizes fora, principalmente na Europa, então as próprias matrizes já estão, assim, insistindo e fazendo uma pressão para que isso aconteça. Mas, de novo, né, as empresas elas estão mais preocupadas com o mercado, elas estão mais preocupadas com o cliente, como é que o cliente vai reagir, como é que o parceiro vai reagir, né, como é que... mais preocupadas com isso do que com a multa da agência regulatória, né? A multa aí vai de 2% do faturamento a 50 milhões de reais por incidente. Né? Então, assim, a multa é salgada, né? Salgada. Eu seja mais barato se adequar, né? Vamos lá. Depois eu ver se eu publico ali na live, tem uma foto de um infográfico que foi feito pelo pessoal da Cambridge, lá da Inglaterra, que tem um estudo de riscos muito interessante lá, e é um infográfico com os dados do aniversário de 1 ano da GDPR. Então tem, eu não lembro de cabeça agora, mas tem a quantidade de ações, a quantidade de empresas que contrataram um DPO, né, que é o encarregado, a gente pode falar um pouquinho dele daqui a pouco, mas você falando uma coisa que é a ética, né, e as pessoas, né. A lei, ela fala inclusive sobre algo chamado autodenúncia, né. Isso é uma coisa muito interessante. Então, assim, vazou aqui na empresa, então eu vou ficar quieto e não vou contar nada, né. Se alguém descobrir depois que eu sabia e não falei, o negócio fica mais complicado. Então, vazou, eu tenho que contar para todo mundo que vazou, o que eu estou fazendo. Então, esse detalhe da autodenúncia é algo, assim, extremamente importante. Então, é um... né? É uma não conformidade, né? Então, isso é um desafio, todas as nossas áreas de compliance, áreas de negócio, né? Ou seja, é trazer transparência, Fábio, é trazer muita transparência para como é que as coisas estão sendo feitas. Muitas empresas brasileiras não estão acostumadas com esse termo, né? O Casagrande trouxe uma pergunta aqui, Jean. Ter a certificação ISO 27001 torna a empresa mais competitiva aos olhos do comércio exterior? Certamente, Rodrigo, né? A ISO 27001 é uma certificação internacional. Ela fala de sistema de... Toda a ISO, né, ela fala do sistema de gestão. O que é sistema de gestão? Como é que as coisas estão sendo feitas, né? Como é que isso é feito na empresa. Então, a 27001 entrega um sistema de gestão de segurança da informação. Eu costumo dizer que a 27001 ela é mais ampla do que só eu falar em dados pessoais. Ela fala da empresa inteira como segurança da informação. E isso, assim, torna competitiva porque é um selo mundial, né? Ele é auditado uma vez por ano, aquele componente das pessoas que a gente tinha comentado ali, a auditoria é algo sensacional como instrumento de manter, né, as coisas funcionando, garantir que as pessoas estejam cumprindo aqueles processos. E em novembro do ano passado surgiu uma ISO nova, né, uma ISO lateral. Eu preciso me certificar antes na 27001 e para certificar na ISO 27701. A 27701 ela fala especificamente de dados pessoais. Então é uma certificação, assim, muito direcionada para o assunto LGPD. Se bem que o raciocínio é diferente, o raciocínio de lei é um, raciocínio de certificação é outro. Né, mas certificando na ISO 27701, eu estou, assim, atribuindo bastante coisa diretamente para a LGPD, e na 27001 também. Né, hoje, assim, a 27001 ela é um dos grandes instrumentos de mitigação de risco jurídico. Né, porque a gente volta lá nos artigos 48 e 50 da LGPD, ela fala nas evidências, né, que você pode mostrar no caso de um acionamento jurídico, das evidências que você pode mostrar que você está alinhado, que você está fazendo alguma coisa, né, para ficar compliant com a lei. E você ter, né, fala inclusive em boa-fé, fala na aderência a boas práticas. Então é interessantíssimo ter esse tipo de certificação, porque ela é reconhecida em qualquer lugar no mundo, não é aqui de Curitiba, não é de São Paulo, não é do Brasil, ela é mundial, né? E aí gera muita competitividade. Opa, certamente. Verdade.
O Cláudio Barros está falando como você tem visto o movimento das empresas se preparar para a lei. Ô, Cláudio, um abraço. Cláudio, meu colega de Oi, faz tempo que eu não converso com o Cláudio. Um abraço enorme, querido. A gente tem visto da forma mais heterogênea possível, Cláudio. Algumas empresas estão muito preocupadas, outras de alguns mercados, assim, que eu até prefiro não falar aqui, de alguns nichos específicos de atividade empresarial, parece que elas não estão dando a menor importância para a lei. Então, assim, a gente fica preocupado, que são um nicho de mercado que tem dados muito sensíveis de empresa, elas não estão preocupadas. Em compensação, outros nichos, né, o nicho de saúde está muito preocupado, acho que saúde, assim, em geral, é um nicho que está mais preocupado. E as empresas de pesquisa também, tem uma empresa nossa da área de pesquisa, empresas da área jurídica, nós temos alguns escritórios de advocacia que estão dado super sensível, né, que eles tratam, então eles também estão se adequando, justamente para dar essa satisfação, né, aos clientes do que está acontecendo. Mas assim, Barros, tem como eu disse, é muito heterogêneo, tem alguns segmentos do mercado que ainda parece que não acordaram, ou estão esperando acontecer alguma coisa, estão esperando a primeira multa, então alguns estão esperando, inclusive, a data agora, estavam acreditando nessa mudança aí que provavelmente vai acontecer, para daí começar a reagir. Só que em algumas empresas, uma adequação dessa pode durar 12 meses, 16 meses, então demora bastante. Né? Outras pode ser mais rápido, 4 meses, então, né, vai depender muito disso. Né? O Fernando Vieira está perguntando para a gente, o DPO deve ser de que área? Técnica ou jurídica? Ele pôs GPO, mas acho que é o DPO. É o DPO. Assim, Fernando, abraço, meu querido. Né? Fernando é gerente de TI da Valmet aqui de Curitiba. Abraço enorme para você, cara. Assim, é uma mistura, né? Eu, no treinamento que eu dou, eu costumo colocar um slidezinho lá, que é um pinguim com uma cabeça de elefante, assim, né? Então tem um elefante e um pinguim. Então, para dizer que ele tem que ter características tanto da área de TI como a área jurídica, né? A gente não falou ainda aqui que é o DPO. O DPO é a conexão, é a ligação entre a empresa, né, a agência regulatória e o titular dos dados, né? Então, ele é basicamente a pessoa que vai dar satisfação, né, em caso de algum incidente. Ele também é um guardião interno, assim, né, de fazer treinamento, de fazer essa sensibilização com as pessoas. Então, ele pode ser, em geral, as pessoas têm falado que é uma pessoa, não necessariamente precisa ser uma pessoa e não necessariamente precisa ser funcionário. Né? O DPO tem mais cara de serviço do que de pessoa. Né? Como a gente tem hoje um síndico aí que cuida de síndico profissional que cuida de dezenas de edifícios, aí, dependendo do tamanho, né, se às vezes é edifício grandão, ele vai cuidar de, sei lá, 2, 3, 4, né, pode ter também um DPO que cuida de várias empresas diferentes. O que é importante, Fernando, é que ele tenha conhecimentos na área de TI e na área jurídica, né. Então, assim, eu já vi das duas coisas, já vi grandes advogados com, assim, conhecimento de TI sensacional, como já vi, né, gente de TI com conhecimento jurídico, assim, também invejável. Né? Então, o que importa, assim, o que importa mais do que a origem é o que essa pessoa, né, ou esse serviço aí vai conseguir fornecer, porque ele vai ter que andar nesses lados. Ele vai ter que andar no lado jurídico, no lado técnico e no lado também de porta-voz, né, no lado de relacionamento, no lado de emitir relatórios, uma pessoa muito organizada, né, basicamente desse jeito que é a ação do DPO. Porque ele vai trabalhar com 3 vieses aí, né? Sim, perfeitamente. Bem estratégico. Então, acaba sendo um trabalho até que mais uma profissão nova, né? Uma nova profissão e que tem que ter aí uma visão sistêmica, competências extremamente bem definidas e trabalhadas, né? Porque a gente vai falar de lei geral de proteção de dados, vem na hora ética na mão, né? Depois, o quanto essas competências dessas pessoas precisam ter
para trabalhar com isso, porque ao mesmo tempo que ele tem que ser incisivo, tem que ser pontual, ele tem que ter uma certa leveza no seu trabalho, porque é um trabalho pesado, né? No momento que eu vou regular, no momento que eu vou denunciar, eu vou abrir para a empresa inteira que vazou dado, né? Como que eu faço? Quando a gente teve o vazamento daquelas ligações do Moro, tudo, né? Que deu um pampeiro enorme na mídia, né? Então, assim, o quanto a gente está preparado para ser esse profissional e ter esse profissional dentro da empresa. Exatamente. Eu vejo muitas empresas, quando entra um controller, peraí, ó, você não podia fazer isso, principalmente na área pública, você não podia fazer isso, você fez isso, isso. Não, agora um pouquinho, calma, deixa aqui, não, eu não posso, porque eu sou o Tribunal de Contas aqui dentro. E aí, como que eu vou trabalhar, né? Então, assim, são áreas de trabalho, são pessoas que estão trabalhando que precisam ter competências muito bem lapidadas e muito bem mapeadas, né? Jean, eu vejo isso aí. Assim, e aí é onde a parte de gestão de processos, Fábio, ela ajuda muito, mas muito essa pessoa. Porque você tendo os relatórios, a forma que você vai fazer a divulgação, a forma que você vai fazer a comunicação, como é que você vai cuidar de tudo isso dentro da empresa, como é que você vai se relacionar fora. Então, todos esses processos acontecendo, eles estando sincronizados, eles estando, né, girando, funcionando numa boa, assim, vai ajudar demais, né, a tarefa do encarregado, né, o DPO, né, na nossa lei foi traduzido como encarregado, né, o Data Protection Officer, né, traduzido como encarregado. Então, aí é onde, assim, mais uma vez, sem querer ser repetitivo, mas são os três vieses, né, o viés jurídico, o viés tecnológico e o viés de gestão de processo. Os três precisam andar, assim, muito abraçados. Né? Deixar muito claro isso, né? Que a transparência, porque dependendo de como eu estou na posição da empresa, eu penso num viés. Isso. Né? Eu queria convidar o pessoal que está assistindo aí, não esqueçam, curte a nossa página Instituto Boteon no Facebook e aproveitar no Instagram, @instituto.boteon, que nós vamos estar sempre fazendo live e divulgando material aí, né, Jean? Tem uma galera de Curitiba forte, a Anicélia Cielaski. Pois, boa noite. Poderíamos afirmar, então, que se a minha empresa é de tecnologia e tem a certificação ISO 27001, ela está compliance para atender a LGPD? Não, assim, isso eu tinha comentado agora há pouco, né, a lei, ela raciocina de um jeito, a norma raciocina de outro. Né? Você, estando com a norma, você está aderindo a uma estratégia de mitigação de risco jurídico. Né? Então, por que eu digo isso? Vamos tomar como exemplo uma ação trabalhista. Né? A gente sabe que, às vezes, para a mesma ação trabalhista, determinado juiz dá para o empregador, determinado juiz dá para o empregado. Né? Então, assim, é impossível prever o que acontece no meio jurídico. Né? O que a gente pode tomar são ações para mitigação de risco jurídico. Quando eu falo desses três vieses, a gente ouve muito, né, eu sou engenheiro, na engenharia a gente ouve muito o termo bala de prata, né, aquele dispositivo que você dispara e resolve todos os seus problemas. Assim. Infelizmente, se tratando de LGPD, não existe uma bala de prata, não existe uma única ação que você dispare e esqueça, vai dormir tranquilo. Né? Então, o fato de você ter uma ISO 27001 é sensacional, ele te garante um monte de coisas, mas sem dizer que, não, eu estou compliant com a LGPD, não. A ISO 27701, que é uma certificação paralela, você tem que primeiro certificar na 27001 e depois na 27701, ela está mais focada em dados pessoais. Então, ela está mais próxima, assim, do contexto, do escopo de LGPD. Mas, mesmo assim, né, o raciocínio de lei é um, o raciocínio de norma é outro. A norma é feita de requisitos e são requisitos genéricos mundiais, né? E muitas vezes, na própria norma, né, se a gente vê com cuidado, tem momentos que ela fala cumprir a lei local, né? Então, a lei vai estar a norma vai estar te direcionando para cumprir a lei local. A grande estratégia, né, dentro de mitigação de risco jurídico é coletar essas evidências. Eu estou treinando o meu pessoal,
eu tenho os processos auditados frequentemente, então coletar evidências para, no caso de um incidente, você ter como mostrar, né, ou seja, como evidenciar, né, que você está trabalhando, mas assim, infelizmente não é essa correlação, isso não é direta. Bom falar contigo, faz tempo que a gente não conversava. Então, uma coisa que eu fico pensando, né? Em pesquisa, é muito comum para mim. Eu vou fazer uma pesquisa, eu pego um consentimento livre, esclarecido do meu objeto de pesquisa para que a gente possa usar os dados, a publicação desses dados, né? Em função do que eu estou pesquisando. Como que eu faço para atingir o cliente sem invadir a privacidade dele? Tem esse consentimento de uso? Esse consentimento de uso, ele pós-morte, como ele funciona? Na lei prevê isso aí? Você falou do pós-morte, né? Aí é o que já aconteceu, né? Então tem muita coisa que a gente estudou em relação à GDPR, que é a lei europeia, e que lá muita coisa já foi regulada, que aqui no Brasil ainda não aconteceu. Então, isso aí é uma ansiedade enorme que a gente tem para ver como é que esse tipo de coisa vai ser tratado, o que já foi coletado, o que já está nas empresas. Então, assim, tipo, momento zero daqui para frente, ok, vamos fazer certinho. Agora, o que já aconteceu, então, assim, essa é uma grande ansiedade que a gente tem, né, para ver como é que a agência vai se manifestar, para saber como se portar com essa parte passiva. Então, essa tua pergunta, Fábio, ela é complicada de responder nesse momento sem a regulação. Então, a partir de agora, né, o que a lei é clara, né, e a gente sugere em todos os nossos processos, é sempre pedir o consentimento. Né? Então, o consentimento ele é válido por um determinado tempo, para determinada atividade ou conjunto de atividades. Isso tem que estar muito claro, né? E não só tem que estar claro para o titular dos dados, mas tem que estar claro para ele quais são os mecanismos, inclusive mecanismos de exclusão, mecanismos de manutenção. Então, essa é uma série de coisas que algumas a gente já sabe como é que vão ficar e outras a gente não tem a menor ideia porque não houve ainda essa regulamentação, tá, Fábio? É o que você estava falando lá no começo da live, até o tempo de uso do dado, né? Isso. Uhum. Que eu nunca fiquei pensando, né? Até quando eu posso usar esse dado? Isso. Isso é muito interessante. Ó, o João Carlos Vilela está dando boa noite. Boa noite, Vilela. Podemos considerar o mapeamento prévio dos riscos dos processos do negócio como fator crítico no compliance para a LGPD? Perfeito. João, amigão nosso, aqui, quase vizinho de escritório ali, teu posicionamento está corretíssimo, João. O risco, não sei se você estava na live quando eu comentei, daquela história de comprar um cofre de 100 para proteger uma nota de 10, né? Aí é onde entra a visão de risco de cada empresa. Então, por exemplo, hoje tem empresa que não está fazendo, por exemplo, para funcionário, porque ela acha que o funcionário não é um risco, mas aí é uma análise, o que a gente faz é dizer, puxa, você tem 3 mil funcionários, puxa, teu funcionário pode ser um risco. Não, eu tenho 12 funcionários. De repente, teu funcionário, o dado do teu funcionário, né, que eu estou falando, pode não gerar risco em relação ao LGPD. Então, essa é uma decisão de risco, inclusive, João, muito atrelada ao negócio. Né? Então, isso é uma das coisas, inclusive, que eu estou estudando, está na minha tese de doutorado, é justamente essa relação de risco. Quando eu tenho o lado jurídico, eu tomo uma decisão de risco, e quando eu tenho o lado empresarial, eu tomo uma relação o raciocínio de relação custo-benefício. Né? Então, vai ser basicamente isso, né? Risco e custo-benefício. É dessa maneira com que é muito interessante a gente trabalhar dessa forma. Uma coisinha que você estava falando de risco, que veio aí, eu vejo um impacto importante na LGPD, quanto assim, na rotina dos colaboradores para não vazar os dados. Eu sou propagandista, eu sou vendedor de uma determinada empresa, eu mudo de empresa, a minha carteira de cliente. Até que momento ela é minha, até que momento ela é da empresa, em que momento eu posso utilizá-la ou não? Essa discussão é interessante, e aí entra a revisão de contrato de trabalho. Né? Hoje nós temos companhias aqui em Curitiba que o funcionário não entra com o celular no ambiente de trabalho. Né?
Por quê? Porque o celular você pode tirar uma foto da tela, você pode levar a informação embora, então o celular fica numa antessala, num escaninho trancado, então não entra o celular. Né? Empresas aqui têm salas onde você até entra com papel, mas o papel não sai de lá. Ou seja, as informações são tão críticas, né, que você não é permitido que você leve qualquer coisa para documentar, né, a informação que você teve acesso lá dentro desse ambiente de trabalho. Né? Então, eu vou correlacionar isso, né, com a pergunta do João Vilela. É o sentimento de risco que você tem e o de quanto aquilo vai poder gerar de problema para você. Né? Então, acho que a pergunta do João e a sua pergunta foram assim, extremamente sincronizadas. Né? E o impacto pode ser destrutivo, dependendo do tamanho da empresa, né? Totalmente. Porque eu vejo aí que também, falando um pouco de impacto, né? O quanto que a comunicação entre o cliente e a empresa para aquisição dos dados, né? Qual a melhor via de comunicação? Como eu sei que eu tenho que fazer a transparência, tudo, mas eu posso, na própria coleta dos dados, ele vazar a informação. Sim. A gente vê as situações, né? Então, assim, eu acho que isso vem um fator aí dificultoso, né? E aí a gente tem aquelas empresas que comercializam dados, né? Você compra mailing de algumas empresas. Então, como fica no momento em que eu estou adquirindo mailing de uma empresa? Então, isso é possível? Se eu tiver o termo de consentimento para vender o teu dado, eu posso? Ou eu não posso vender o dado? Eu não posso dar o dado? Existem algumas coisas que são feitas hoje que não vão poder ser feitas depois da entrada em vigor. Né? Eu digo que hoje você fazer um robozinho para ele ficar buscando dados na internet, puxa, é tranquilo. Só que você não sabe, o dado está disponível na internet, só que você não sabe como é que aquele dado foi publicado. Aquele dado tinha autorização para ser publicado? Então, se não tinha autorização para ser publicado e você coletou um dado que não tinha autorização, né, não é o mais aconselhável. Né? Então, ou seja, coisas que parecem hoje tranquilas, banais, não vão poder ser feitas depois da entrada em vigor da lei, né? Porque elas vão precisar especificamente de autorização. Então, tem alguns negócios aí que certamente vão sofrer algum tipo de impacto. E provavelmente esse é um dos grandes motivadores da lei, seja em qualquer lugar do país, é justamente para ter controle de onde estão os dados. Né? Eu vejo que a gente tem um problema sério aí, né? E a gente tem uma situação de ética corporativa muito forte, né? Que as empresas vão ter que começar a pensar nisso. Então, como eu estou preparando os meus colaboradores para ter um cenário onde eu estou ali protegido dele, né? E o quanto eu estou protegendo os meus clientes estão tendo segurança em entrar comigo. Porque com essa manchete aí que o Zoom foi invadido, que roubaram os dados, eu não vou fazer mais. Não quero mais videoconferência com a Zoom. Agora eu só vou no Hangout, só vou para outros aplicativos de videoconferência. E o quanto disso, né, eu estou preparado dentro da empresa. Então, acho que começado, porque é um processo de cultura, né, dentro da empresa. Certamente. Eu repito que muitas das ações são de mitigação de risco jurídico. Né? Eu sempre dou exemplo, né? A gente fala em ISO 27001, 27701, mas a NASA já foi invadida, né? A Sony já foi invadida, ou seja, várias estruturas assim robustas foram invadidas. Né? Então não é essa blindagem, né? Adoraria ter a bala de prata, mas não tem. Né? A gente está suscetível a uma série de fatores externos e internos que eles vão gerar risco. Então a grande estratégia é mitigação de risco. Só que a solução, né, Fábio, ela é organizada, ela tem passo a passo. A gente, assim, o pessoal fala muito mapeamento de dados, né, o pessoal esse é um dos pedaços, né, ou seja, ok, vamos mapear dados, mas quem que vai ter acesso aos dados, qual é o processo que aquela pessoa vai usar para tratar aqueles dados, quanto tempo vai ficar, acho que
tudo isso é essa abordagem transdisciplinar que a gente vem defendendo, né? Então, com muito foco nas pessoas, né? Os stakeholders, né? Sejam eles internos ou externos. Então, tem uma série de ações organizadas e dá para acontecer. A gente está falando assim dos grandes pontos nevrálgicos, né? Das grandes incidentes, as grandes desgraças que pode acontecer. Mas que é super interessante a gente levantar isso, né? Mas existe um ritmo, existe uma sequência de atividades assim muito lógica para a gente começar a abordar. Como eu disse, eu sou contra gerar aquele clima mas de horror, não é. A gente só que gasta um tempo, né? E aí que eu digo, né? Muita gente rezando pela troca da data aí, que provavelmente vai acontecer. Eu até antes da live tentei procurar na Câmara dos Deputados ver qual é a data da votação, não achei. Mas o que não dá é para contar com isso como mais um motivo de procrastinação. Tem muita empresa que procrastinou. Eu vou ver o que vai dar depois. Eu falei, puxa, aí é uma atitude arriscada, né? Aí a gente está brincando com o risco. Né? Veio o Gustavo Botão, meu irmão, colocou aqui: a proteção dos dados no Brasil e no mundo ainda está gatinhando. Na visão dos professores, o poder público está aparelhado para a fiscalização da lei? Como fica o empresário em relação a esta incerteza? Sem falar da lei de proteção de dados, confrontando-se com a lei de acesso à informação e a lei da transparência. Louco isso, hein? Eu protejo dados da transparência e tenho acesso à informação. O que a gente imagina que vai acontecer, tá? Na lei, ela prevê a reversão do ônus da prova, tá? Então eu chego lá no seu condomínio e digo assim, ó, vazou no condomínio do Gustavo. Né, e não sou eu que tenho que provar, teu condomínio tem que provar que não foi lá. Então isso é uma coisa que preocupa bastante, né, nesse sentido. Então, na realidade, a fiscalização ela vai ser reativa, vai ser em cima dessas denúncias, vai ser em cima desse tipo de coisa. Né, como é a fiscalização, por exemplo, de meio ambiente, de alguns outros itens assim. Então, no começo da conversa a gente comentou, né, que a agência, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela já foi formada, mas ela não está populada ainda, ela tem lá, acho que 1 ou 2 diretores. Mas, assim, eu particularmente não acredito que vá haver essa ação ostensiva, que ele vai bater lá, bater na sua porta lá, eu quero olhar como é que está. Vai ser o contrário, né? De repente você vai receber uma ação judicial, vai receber uma denúncia, e aí vai acontecer essa fiscalização. Né? Então, essa reversão do ônus da prova, ela tem essa característica. Né? Então, a gente imagina que vai acontecer dessa forma. Eu posso estar fazendo uma pergunta meio fora da casinha. Mas, por exemplo, eu entro lá no portal da transparência, eu tenho o meu salário divulgado. Uhum. Né? A lei da transparência pede para ser divulgado. Uhum. Mas eu não quero permitir a empresa divulgar isso. Como fica isso? Fica o seguinte, o pessoal acha assim, entrou a LGPD, ela vai derrubar um monte de outras leis. Não é assim que funciona, tá? Então, por exemplo, tem algumas, a gente tem bastante clientes na área médica aqui. A gente fez um evento bem legal ano passado, envolvendo área médica, depois eu te mando um e-book que a gente fez especificamente para isso. Então, tem uma série de dispositivos da Agência Nacional de Saúde, tem uma série de outras leis que elas não perdem o valor em relação à LGPD. Então, nesse caso, o portal de transparência ele está numa outra hierarquia, ele não infringe a LGPD, por quê? Porque ele tem uma outra lei que ele tem que mostrar o salário do funcionário público. Tá? Então, nesse caso, eu não estou derrubando a outra lei pré-existente, existe sim uma adequação. Né? Então, esse tipo de coisa, né, eu estou te dando uma visão super simplista aqui, né? Isso vai dar muito pano para manga, mas o raciocínio é esse, né? A LGPD não vai derrubar nada pré-existente. Estou comentando especificamente a respeito, né, do mercado de saúde. Né? Tem alguns dispositivos específicos que eles precisam guardar exames, eles precisam guardar. Vamos falar da tua empresa, né? Teoricamente,
teoricamente não, pela lei, né, o titular dos dados diz, ó, a hora que eu deixo de prestar serviço para sua empresa, você apaga os meus dados. Mas não pode, eu tenho obrigações tributárias, eu tenho obrigações trabalhistas, eu tenho, então ele não pode dizer para eu apagar os dados. Inclusive eu preciso me defender de prováveis ações, ou preciso fornecer essas informações. Então existem outras leis que elas dizem que eu preciso manter essas informações. Então não vai ser por causa da LGPD que eu vou apagar a informação trabalhista, tributária, fiscal do meu funcionário. Então a tua pergunta foi assim super inteligente e do Gustavo nesse sentido também. Né? Ou seja, a LGPD não vai derrubar nada pré-existente, vai haver uma adequação. Né? Então esse exemplo da saúde, esse exemplo, né, de dados relacionados à parte trabalhista, à parte tributária, à parte fiscal, etc. Né? Você não vai apagar, você vai continuar com eles. Tem dados que tem que manter por 20 anos, 5 anos, né? Então, um Papa Nicolau positivo, tem que guardar ele até eterno. Então tem uma série de dispositivos que eles não terão efeito sobre eles, né? Porque é uma outra lei e não vai haver essa interferência, tá? A gente está indo para o finalzinho da live, daqui a pouco. Pô, já? Já estamos indo, já estamos a 55 minutos aí. Caraca, eu nem tomei água. Eu já deixo a minha aqui do ladinho. E aí eu fico pensando que assim, é muita coisa para se falar, é muita coisa para se estudar ainda, né? Até a própria entrada em vigor dela. Mas que as empresas precisam se aparelhar, as empresas precisam equalizar frente aos riscos, porque eu vejo que é muita gestão de risco, né? Muita gestão de risco. Então, assim, resumidamente, o que você traz que a gente pode aplicar nas empresas, como eu posso trazer o GNAM para dentro da minha empresa para estar preparando a minha empresa, ajudando a minha empresa, trazendo a minha empresa a estar pronta para quando acontecer. Legal. A Intel é uma empresa espanhola, né? O escritório brasileiro fica aqui em Curitiba, então nossa equipe fica aqui em Curitiba e a gente tem produtos específicos, né, para LGPD. Então vai desde para empresas maiores, uma 27001, uma 27701, outros produtos específicos para a lei, né, que vão assim trazer insights e vão trazer revisão de processos específicas para a lei. Eu quero destacar da nossa experiência já em GDPR, na LLPD, que é a LGPD espanhola, né, Legislação Ordinária de Proteção de Dados. Então, toda essa experiência, né, que a gente traz já da Europa, que a gente está aportando aqui, né, os produtos já foram modificados para a realidade brasileira, né, a Andréia está nos ouvindo aqui, trabalha com a gente, o Augusto, né, foi um trabalho bem forte de adequação, né, tem capítulos, tem itens lá da GDPR que são 2 itens, viram 8 itens aqui na lei brasileira. Então, apesar de uma lei, né, tá assim, alinhada com a outra, elas são bem diferentes. O que a gente faz também é auditoria, então assim, auditoria no sentido, poxa, em que pé que está a empresa, qual é a situação atual, né, para gerar essa relação de itens para poder trabalhar. A empresa ela pode contratar a gente como consultoria, ou ela quer fazer internamente, contrata uma auditoria, e muito treinamento. Então a gente está, assim, bastante treinamento, né, investindo muito nas pessoas, e até a pergunta assim, né, de primeiros passos, a gente adora Canvas, né? Então a Andréia, que é minha esposa, que é o jurídico, o Augusto, o meu sócio, e o Pinheiro, que é o orientador do meu doutorado, nós desenvolvemos um Canvas para LGPD. Ele está saindo agora na revista Mundo PM, né? A revista do Zósimo, acho que ela sai no final da semana que vem. Assim, a revista mais significativa de gerenciamento de projetos, né, do país, você já publicou lá também, né? Então a gente também está publicando isso em congresso internacional, então é uma forma de fazer aquele brainstorming inicial, né, um canvas, é uma figura que você usa com post-it, faz, né, toda aquela parte de cocriação, senso de ownership, né, de pertencimento da equipe, traz TI, traz jurídico, traz todo mundo para trabalhar.
né? Então, a gente tem investido, né, então, nas consultorias, nas auditorias e no treinamento presencial, agora fazendo muito treinamento remoto, né? Então, seja ele assim síncrono, né, falando, ou treinamento na nossa plataforma de EAD também. Então, assim, é isso que a gente está trabalhando. Depois, se me permitir, vou deixar o e-mail ali, o site, né, e a gente está à disposição. Eu acho importante aí você dar aí o seu contato, colocar aí para dentro, nos comentários aí do Face. E aí, Nicélio, ele pode mandar para você. Regina Braga, acabou? Não, está acabando, Regina. Estamos a poucos minutos. Olha lá. Por favor, quem precisar, ó, g.muncinelli, com 2 L's, @intedia.com. Isso, aí nos comentários, vamos mandar um e-mail para o Jean. Por favor, curtam a página do Instituto Boteon e acessem o Instagram, @instituto.boteon, que nós vamos estar aí sempre fazendo live, sempre trazendo pessoas que, sinceramente, olha, que hora rápida de passar. Quando a gente fala com quem tem conhecimento, quando a gente fala com quem é bom, é isso que acontece, né? Muito gentil, muito gentil. Agradecer a você por ter fornecido esse tempo para a gente, agradecer a todos os colegas que entraram, que participaram aí ativamente ou passivamente da nossa live, que eu acho que foi muito enriquecedor, eu aprendi muito, eu acho que é um momento de se discutir, é um momento de se falar bastante, você é uma autoridade no assunto, eu acho que assim, é gostoso falar, é gostoso ouvir com quem sabe, entendeu? Olha lá, o Guilherme passou rápido porque foi bom, com certeza, Guilherme, você tem toda a razão. Então, assim, vamos estar junto. Jean, você sabe que o que você precisar, nós estamos aí. E eu acho que esse intercâmbio de conhecimento, essa troca, eu acho que ela traz um grande avanço para as pessoas, ela traz um grande avanço para a ciência, que é o que a gente precisa, né? Muito obrigado, um grande abraço a todos, que Deus esteja com vocês. E, Jean, a última fala é sua. Fique à vontade, meu querido. Eu quero agradecer a todas as pessoas aí que passaram esse tempo com a gente, assim, foi muito gostoso, né, Fábio? Você é um cara que eu gosto muito, acho que nosso papo, assim, fluiu muito, foi muito gostoso, sem ensaio, né? Não teve ensaio para nada combinado. E assim, agradeço você pelo espaço, né, para a gente veicular isso, né? A gente está convencido, Fábio, assim, sem falsa modéstia, mas a gente está convencido que a gente está com um trabalho extremamente consistente, robusto e muito sério, né, perante uma série de besteiras que a gente tem ouvido aí, né. Então, assim, eu só te agradeço as pessoas que nos ouviram, a gente está à disposição, né, o assunto é sério, o assunto tem data para acontecer, agora imagino que seja postergada, ainda falta passar na Câmara, né, mas dá para fazer, assim, já fizemos com muitas empresas, então, assim, não há motivo para desespero, há motivo, sim, para trabalho, né, muito trabalho, com muita seriedade, né, há muitos riscos envolvidos, assim, mas dá para fazer, né, desde que haja um bom planejamento, uma boa experiência, né, do que vai se fazer. É o que eu falo, não é fácil, mas é possível e é benéfico, não tem por que não fazer. Né? Então, assim, é se preparar, é investir, é pôr a mão na massa. Tendo pessoas do gabarito como você, eu acho que tudo fica mais fácil, né? Porque você é muito didático, e com certeza a tua equipe não deva ser diferente, conhecendo você um pouco do jeito que eu conheço. Eu acho que vale a pena a gente estar aí, a gente investir e pensar, né? Porque, queira ou não queira, não tem fuga, não tem volta. Né? Não tem volta. Pode demorar um pouquinho para acontecer, mas não tem volta. Então, eu falo que esses processos é como uma doença crônica, né? Cuida bem dela que você vai viver muito bem. Porque se você não cuidar dela, você morre rápido. Então, cuida bem dela, que você vai viver muito bem e você vai estar protegido. Você vai fazer a gestão dos riscos, você vai estar bem assessorado, que
profissional como você não tem como falar que não vai estar. E prepare seu time, porque ele é determinante no sucesso. Perfeito, perfeito. Né? Jean, grande abraço, tudo Tchau. de bom. A gente se vê. Grande abraço, pessoal. Obrigado, uma boa noite a todos. Que Deus abençoe aí a Páscoa de todos e que a gente possa ter aí muito, muito amor no coração e muita força. E não se esqueça, faça como eu e o Jean, fique em casa, ok? Um abraço, tudo de bom.